Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre um artigo, na verdade um capítulo de um livro, sobre o testemunho flaviano. Então, dando uma atualizada aí nas pesquisas, aí o livro é A Companion to Josephus, editado por Honora Howell. Ele é um livro da William Blackwell, de 2016, tá? Então, ele vai falar sobre várias partes do Josefo, né? E no capítulo 22, o capítulo chamado Testimonium Flavianum, da Alice Willey. Então, ela vai trazer a quantasando o debate mais atualizado do Flávio Josefo, né? Bom, a passagem, então, do Flávio Josefo está em Antiguidades Judaicas, né? No capítulo 18.63, né? E existe uma passagem que vai falar, então, de Jesus. Deixa eu pegar a passagem aqui em português, dando uma tradução. Havia neste tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi autor de coisas admiráveis, um sor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores, tanto entre os judeus como entre os gentios, ele era o Cristo, e quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-os à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles, vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto, estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Então você tem basicamente três grupos, né? Tem os que acham que essa passagem é autêntica, tal como eu disse aqui. Tem um segundo grupo que acha que toda essa passagem é uma inserção, tá? E tem um terceiro grupo que vai ser o meio termo, ou seja, alguns trechos, praticamente os mais problemáticos, né? Os que dizem que ele é o Cristo, que ele ressuscitou o terceiro dia, essas passagens elas poderiam ser extraídas do texto e aí você teria uma versão enxuta, né? Sem essa confissão de fé cristã. E esse grupo intermediário, o principal argumento é que nós temos uma versão de Agapio, uma versão em árabe, lá do século XI, e que ela tem mais ou menos essa versão enxuta. Tá? Então, aquilo que estava era hipótese, na verdade, nós temos uma versão. Bom, o testemunho flaviano ele foi primeiro citado desse jeito, né? No século IV, por Eusébio de Cesareia. E ele foi citado não por um propósito de apologia antijudaica, né? Mas por uma apologia antipagã. Tá? Eusébio ele citou esse testemunho flaviano para mostrar aos pagãos que acusavam que Jesus não tinha realizado milagres, que Jesus tinha de fato poderes sobrenaturais, não usuais, né? Como o testemunho flaviano afirma, né? Que fala que Jesus é autor de grandes maravilhas, né? Então, veja que o Eusébio não está nem questionando o fato de Jesus não existir. A acusação dos pagãos não é de que Jesus não existia. Estavam questionando os milagres. A acusação de que Jesus não existia só vai acontecer séculos depois. Só no século XIX é que isso vai começar a surgir. Antes não tem essa acusação. Então, o História Eclesiástica do Eusébio foi traduzido para o latim, para o siríaco, lá na altura do V século, e foi copiado por vários autores antigos e medievais. Essa passagem acabou sendo citada pela passagem de Eusébio Cesareia, né? A maioria dos escritores antigos que fazem referência ao testemunho flaviano, eles derivam seus textos da cópia que a gente tem de Eusébio, e não do original em grego do Flávio Josefo. Tá? Então, eles estão citando Eusébio, entende? Eles não estão citando Flávio Josefo.
Bom, escritores que citam o testemunho flaviano a partir da história eclesiástica, nós incluímos Giorgio Monachus, século IX, Pseudo-Simon Magister, século X, Cedreno, século XII, e Michael Sírio, século XII, e também Agapio, século X. Tá? A maior parte dos teólogos cristãos da antiguidade e do período medieval que usaram os trabalhos de Joséfo, e então estamos falando daqueles que usaram diretamente o trabalho de Joséfo. Aí nós temos o Basílio de Cesareia, Cirilo de Alexandria, Ambrósio, Agostinho, Tomás de Aquino. Ninguém cita o testemunho flaviano. Citam Joséfo. Citam Joséfo. Ninguém cita testemunho flaviano. Então, quando o testemunho flaviano aparece, é porque a pessoa está citando Eusébio. Tá? A maior parte dessa indiferença dos teólogos ao testemunho flaviano provavelmente vem do fato de que ela retrata Jesus de uma maneira inadequada para um judeu, né? Então, ela não é citada. E ela é citada de uma maneira meio desfavorável para Jesus também. Então, do ponto de vista dogmático, ela não tem muita função nem para o apologeta cristão, porque ela está provando o quê? Ela está provando que Jesus foi crucificado por Pôncio Pilatos. Mas para que eu quero provar? Isso já está nos evangelhos. Ninguém está questionando que não foi crucificado por Pôncio Pilatos. Então, essa dúvida não está colocada. O testemunho flaviano só ganha validade quando você questiona a existência de Jesus. Porque, fora isso, ele não tem muita finalidade ali. Fora a história eclesiástica do Eusébio, nós temos também uma citação do testemunho flaviano na obra de Jerônimo, Homens Ilustres, tá? Do século IV, em que ali existe uma transcrição do testemunho flaviano com uma pequena diferença. Em vez de ele é o Cristo, aparece com ele acreditava ser o Cristo. Tá? Então, essa variante, ela é bem antiga. E essa variante vai estar lá no texto do Agápio, século XI. Né? Bom, uma evidência bem antiga, indireta, suportando a conclusão de que a forma mais antiga do testemunho flaviano era de ele acreditava que fosse o Cristo, vem de um autor anônimo do século IV, latino, de um texto conhecido como Sobre a Destruição da Cidade de Jerusalém, e esse autor, convencionalmente, ficou conhecido como pseudo-egesipo. Provavelmente porque no período medieval esse trabalho desse autor ficou conhecido, confundido, né, com o trabalho de Hegesipo lá do século II. Então não é o Hegesipo do século II, tá? É um Hegesipo aí medieval aí, tá? Que é aí do século IV. Tá? Então o pseudo-Hegesipo ele cita o testemunho flaviano, exceto pelo ele é o Cristo. Ele não cita ele é o Cristo. Tá? Bom, dada a propensão desse autor em exagerar aspectos cristãos, é difícil acreditar que Pseudo-Gesipo teria omitido isso. Quer dizer, provavelmente da cópia que ele tinha, não tinha mesmo. Né? É claro que Pseudo-Gesipo é derivado diretamente de uma cópia de Joséfo e não dos textos de Eusébio ou outro autor cristão. Por quê? Porque em outras duas passagens ele cita do texto de Eusébio, ignorando a versão ele cita do Joséfo, ignorando a versão do Eusébio. Então, tem duas outras passagens nas escrituras judaicas que também são citadas em Eusébio. Então, estão em Joséfo, estão em Eusébio.
E esse autor pseudo-egípcio, ele segue Joséfo. Então, provavelmente, ele está lendo Joséfo. Tá? Então, temos aí um depoimento de um aí que a tal ele é o Cristo não constava. Tá? Não constava dessa forma. Então, não tem ele é o Cristo. Tá? E existe outro texto também, o Sefer Iosipon. É um texto judaico, em que esse testemunho flaviano não tem, não consta, está ausente. Esse texto judaico é do século X, vem da Itália, e não tem nada, não tem o testemunho flaviano lá. Tá? O texto inteiro sumiu. Bom, muitos autores judaicos, né, como Isaac Abravanel, do século XV, o Menasseh ben Israel, do século XVII, rejeitavam a autenticidade desse testemunho flaviano porque não tinha no Sefer Yosipon, na versão lá do texto judaico. Tá? Explicitamente reivindicações de que foram os cristãos que forjaram o testemunho flaviano, essa acusação ela só começa no final do século XVI. O caso mais antigo que nós temos é de um reformador luterano, Lucas Osiander, tá? Que ele publicou um livro em 1592. Ele não invocou o silêncio do Sefer Yosipon. Ele diz assim, olha, esse texto é uma inserção porque Joséfo não é cristão. Tá? Seria muito estranho Joséfo escrever isso. Então, ele concluiu que há um acréscimo baseado na análise do texto em si. Louis Capel, tá, também considerava o testemunho flaviano fora uma interpolação, porque ele não se encaixa no contexto. Existe uma quebra de narrativa. Tá? Então, seria uma interpolação. Tanaquilius Faber, tudo isso é do século XVII, tá? Arguiu que o testemunho flaviano não seria verdadeiro, porque ele é o Cristo, contradiz o que Orígenes dizia de Joséfo. Orígenes fala em Contra Céus 1,48 e Comentários ao Mateus 10,17 que Joséfo não era cristão. Então, como é que ele vai escrever um texto? Ele era o Cristo. Então, observou essa contradição. Barônios, por sua vez, ele rejeitou a tese de que tudo fosse uma fabricação. Ele dava preferência à versão de Jerônimo. Ele acreditava que era o Cristo. Tá? Então, Barônios acreditava que em variações do texto. Temos variações do texto e a autêntica seria ele acreditava que era o Cristo, e não ele é o Cristo, mas acreditava na versão inteira. Né? Bom, interpretações modernas. Essa questão ela tornou-se mais enfática à medida que começou a surgir a tese do Jesus mito. Jesus não existiu. Principalmente, segundo a Alice aqui, nos meios populares, na internet. Tá? Isso ganhou mais destaque aí do testemunho flaviano. Então é a coisa mais recente essa. A internet ressuscitou o testemunho flaviano. Né? Foi isso que basicamente ele está dizendo aqui. As teses de que Jesus nunca existiram começaram lá na época do Iluminismo. É, a, mas o que traz de novo em relação aos argumentos, até agora colocados aqui? Bom, o Alexander Berends, Victor Istrin e Robert Eisler, eles vão argumentar, eu vou colocar todas as referências aqui na descrição, tá? Eles vão argumentar, tudo isso é autor recente, lá do século XIX, tá? Século XIX, século XX. Eles vão argumentar o seguinte, existe um texto de Joséfo, que é o Joséfo Eslavo, é uma adaptação russa da Guerra dos Judeus, tá? É uma adaptação do texto.
E nessa versão do José Eslavo, Slavonic Josephus, que ficou conhecido, nessa versão, existe ali uma passagem que é baseada no testemunho flaviano, mas está bem diferente, tá? Está bem diferente. E só que o problema todo é que esse texto eslavo ele está muito diferente de todo o resto, entendeu? Então, não há um acordo em saber exatamente o que é material original, o que é material que foi invenção aí do eslavo aí que fez essa tradução. É uma tradução livre, vamos dizer assim. Então é difícil saber o que é autêntico e o que não é, tá? No entanto, tem lá o testemunho flaviano adaptado, bem diferente, tá? E tem inclusive outras informações sobre Jesus ali. Bom, mas que temos a mais então? 1971, temos o linguista Shlomo Pines. Ele descobriu a versão do Agápio, tá? Do século X, em árabe. E uma outra versão também, uma versão de Michel Sírio, em siríaco, desse testemunho flaviano. E ali aparece, já não tem mais ele é o Cristo ali. Aparece lá a coisa de ele acreditava ser o Cristo. Versões que se aproximam muito do texto do Jerônimo, da tradução do Jerônimo, tá? Então temos aí variantes que já se aproximam da versão do Jerônimo. O problema do Pines, né, é que ele, ele não conseguiu mostrar claramente quais foram as fontes do Agápio e do Michel, tá? Dos dois. Quais foram as fontes? Eles usaram Flávio Josefo, eles usaram uma tradução, o texto está em árabe, né, do Pines, né? E o do Michel está em siríaco. Eles fizeram isso baseado em que texto? Isso está um pouco confuso, tá? Bom, mas de qualquer maneira, se tivermos ali uma versão no original que ele acreditava que era o Cristo, isso já fica compatível com o texto do Orígenes, né? Porque aí quando se diz ele acreditava que é o Cristo, não é José que está falando, né? Isso está reproduzindo. Então isso fica compatível com o texto do Orígenes. Bom, tivemos também em 1973 o Rengstorff. Rengstorff ele fez um livro de concordância completa dos trabalhos de Flávio José. Então ele foi lendo palavra por palavra e ver se as palavras se repetem em outras partes do texto. Fez uma análise toda, não só do testemunho flaviano, mas do texto todo, né? E ali foi visto mais ou menos que as palavras são comuns. As palavras que aparecem no testemunho flaviano aparecem em outras partes da obra de Flávio Josefo, tá? Só que tem algumas palavras ali que são pouco usadas pelo Flávio Josefo. Então isso reforça o argumento de que não é uma interpolação, porque se fosse um interpolador, ele não ia escolher palavras meio raras usadas pelo Josefo. Ele ia escolher palavras mais comuns. Existe o trabalho do Olson, que ele diz que, olha, existe aqui coincidências aqui dessas palavras raras que você diz do Josefo, particularmente paradoxon ergon poetes, fazedor de obras maravilhosas, que não aparece aqui esse poetes com significado de realizador na obra de Josefo, mas aparece na obra de Eusébio. Então ele traça paralelos ali com a obra do Eusébio e diz que quem fez a fraude foi o Eusébio. Bom, existem outros autores, né? O Carleton Paget, a Sabrina Inovlock e a própria Alice Willey, que elas rebatem esse argumento do Also. E diz assim no final: a tese final de fabricação de Eusébio não foi aceita de modo geral entre os eruditos. Por quê? Porque Eusébio ele é fiel na sua reprodução. Quando ele cita outros autores, e a gente tem esses textos batem.
Então, Eusébio ele tem uma certa credibilidade. Tá? Imaginar que Eusébio inseriu todo um parágrafo seria sui generis, ele não tem nenhum outro exemplo disso. Então, não é compatível esse Eusébio mau caráter, não é compatível com o que a gente conhece de outras passagens do Eusébio, em que ele reproduz com certa fidelidade. Tá? Então, há uma certa confiança no trabalho do Eusébio. A questão é com relação à passagem, outra passagem do Eusébio, né, que é do capítulo 20, que fala de Tiago, irmão de Jesus. Ali também ela aponta que existe assim, é uma época, essa do Joséfo, em que se está discutindo ali a virgindade de Jesus, se Jesus tinha irmão ou não. Essa é uma questão que está ali nos séculos 1 e 2, estão ali, essa questão ali. Então, você fazer uma interpolação em que você diz que é Tiago, irmão de Jesus, entendeu? Isso seria estranho para uma interpolação cristã. Então, isso já é do capítulo 20, tá? Então, essa interpolação feita por cristãos é incompatível com toda aquela temática. E seria, então, melhor não colocar esse Tiago, irmão de Jesus aí, porque tem toda essa questão de que é irmão, não é. Conclusão. Essa passagem foi pouco citada, né, na literatura, a passagem original de Joséfo. E o texto foi apontado como falsificação somente lá no final do século XVI, tá? E mais recentemente aí por conta dessa discussão em torno de miticismo de Jesus, que existe muito mais na internet do que nos meios acadêmicos. Então, no final, ela conclui que o texto é original com adaptações. Né? Essa é a conclusão final, que os argumentos pela fraude não são convincentes. Esse é o cenário do cenário geral que ela coloca em 2016 do debate. Eu vou colocar todas as referências aqui embaixo. Muito obrigado.